Graça e paz, amados irmãos, mais uma vez nós nos encontramos para juntos aprendermos a palavra do Senhor. Nós vimos na última aula, fizemos uma rápida introdução a respeito daquilo que o texto quer nos ensinar, né, o capítulo 11 de Romanos, e agora daremos continuidade aos estudos, vendo detalhadamente aquilo que ele quer nos ensinar. Então, capítulo 11 de Romanos, nós nos deteremos até o verso 10, não vamos avançar devido ao nosso tempo. Nesse capítulo, Paulo começa a sua exposição fazendo uma pergunta bem direta. Olha o que ele diz. Pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? Interessante que a sua resposta quanto a essa pergunta ela é enfática e decisiva, evitando qualquer argumentação contrária a esse respeito. Olha o que ele responde, veja lá no versículo 1, na parte A. De modo nenhum. Então, o apóstolo Paulo, ele não se contenta com apenas essa afirmação, ele não se limita a isso. Então, o que ele faz? Ele apresenta 4 argumentações que visa provar a verdade que ele está dizendo. Então vamos ver agora em detalhe essas 4 verdades que visa ressaltar aquilo que ele quer ensinar nesse capítulo.
Nesse primeiro argumento de Paulo, ele usa de cunho pessoal, pois ele mesmo dá testemunho de que ele próprio, sendo da nação de Israel, não foi rejeitado. Então, quem era Paulo? Paulo era um antigo perseguidor da igreja, um perigoso e temível homem chamado e conhecido como Saulo de Tarso. Então, diante dessa prova de quem era Paulo, né, e como Deus o transformou, como Deus o chamou, não há nem o que discutir a esse respeito, pois ele prova com seu próprio testemunho que é impossível que Deus houvesse esquecido do seu povo, até porque ele mesmo foi salvo. Então olha só o que ele diz: porque eu sou também israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Dessa forma, ao dizer isso, ele afirma categoricamente que ele mesmo, como judeu, era testemunha, uma prova viva de que Deus não tinha rejeitado o seu povo. E para quem conhece a sua história, conhece a história de Paulo, sabe que quem ele foi antes da conversão. Eu acabei de falar bem rapidamente como ele era. Então, Paulo foi um grande perseguidor, temível, né? Todos temiam o que ele fazia para a igreja, como ele perseguia a igreja. E ele foi resgatado, né, separado para a obra de Deus. Então Paulo declara aqui que ele era um genuíno israelita, ou seja, ele não era um simples prosélito. O que é um prosélito? Para a gente entender, um prosélito é um estrangeiro que se converte ao judaísmo, tornando-se adepto à sua fé, tradições, e consequentemente acaba ganhando o direito de se naturalizar como um judeu, mesmo não sendo, ele compra esse direito. E Paulo não, nasceu na nação de Israel, então ele era um genuíno, né? Ele não era aquele que comprou esse direito, aquele que se converteu ao judaísmo. Então ele não era nenhum neófito, nenhum novo convertido que não conhecia as tradições, não conhecia a fé judaica. Por isso era improvável que Deus tivesse rejeitado a nação de Israel. Do contrário, ele mesmo, Paulo, não pertenceria e não teria sido chamado, escolhido para fazer parte agora dessa Israel espiritual, dessa nova aliança feita com a nação, e que incluía, né, com a rejeição de Israel, acabou sendo inserido os gentios. E eles achavam que, por Deus ter escolhido os gentios e deixado a nação de lado, agora eles foram rejeitados. Então por isso que Paulo levanta esse questionamento: será que Deus rejeitou a sua nação? Na verdade, quem rejeitou foi a própria nação de Israel, e não Deus rejeitou o seu povo. Paulo agora usa a eleição da nação de Israel. A nação de Israel era um povo que foi gerado, escolhido por Deus, para que dele descendesse a Cristo, e não somente isso, mas para que através deles todos viessem a crer e a conhecer a Deus. Esse Deus de maravilha, Deus de amor, Deus salvador, como é o nosso Senhor. Veja o que diz a palavra do Senhor: Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Então nós vimos isso quando nós estudamos o capítulo 8, que significa esse pré-conhecimento, esse de antemão. Lembra-se, nós vimos isso no capítulo 8. O que vem a ser esse pré-conhecimento? Conhecer aquele que ama, aquele que cuida, aquele que caminha junto. E Deus andou com o seu povo, caminhou com o seu povo. Então ele conhecia aquele povo a quem ele escolheu. Agora veja que pré-conhecimento e rejeição são algo incompatíveis entre si. Então Paulo quer dizer aqui que, apesar de tudo, da rebeldia da nação, da sua rejeição e tudo quanto tem feito, Israel ainda é o seu povo. Mais uma vez, Paulo ressalta que essa rejeição do povo, da nação judaica, não pode anular de forma alguma a promessa de Deus, que no tempo de Paulo referia-se aos remanescentes fiéis. Então nós conhecemos, e tem um texto que fala, né, que Deus não é homem que minta e nem filho do homem para que não cumpra a sua promessa. Ou seja, aquilo que ele falou, ele corre em cumprir.
Agora, Paulo também, em sua argumentação, para fixar essa verdade por ele ensinada, ele usa as escrituras citando, dando uma citação vivida pelo profeta Elias. Esse texto ele se encontra no livro de 1 Reis, no capítulo 19, dos versos 10 e 18. Esse texto mostra que após uma grande vitória sobre os profetas de Baal, Elias viu-se sendo perseguido pela rainha Jezabel e fugiu para o deserto, abrigando-se em uma caverna lá no Monte Horebe. Ali ele clamou a Deus, né, contra Israel, com essas palavras que Paulo cita no verso 3 de Romanos, dizendo assim, olha lá, abra lá. Senhor, mataram os teus profetas, arrastaram os teus altares, e só eu fiquei e procuram tirar-me a vida. Então, a resposta de Deus mostra que ele estava completamente errado, e que não era o único sobrevivente, pois Deus havia reservado para si outros tantos quanto ele mesmo, o profeta Elias. Então ele estava equivocado naquilo que ele achava. Então ele clama a Deus, mas ele não conhecia que Deus havia separado para ele mais alguns profetas. Ainda em Romanos capítulo 11, lá no versículo 4, veja o que diz lá. Que disse, porém, a resposta divina: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram joelhos diante de Baal. Paulo usa como argumento do seu, usando aqui as escrituras para ensinar que mesmo no tempo de Elias, Deus já possuía e trabalhava com um remanescente fiel. Então, ele usa isso para fazer uma aplicação de que naquele tempo, até o tempo dele, né, Deus trabalhava com os remanescentes. Nota-se que desde os tempos antigos até hoje, Deus continua trabalhando sempre com a minoria. Por que isso? Porque nem todos querem, nem todos se envolvem ou se deixa envolver com a obra de Deus. É sempre uma pequena parte, e isso não é coisa nova, né? Coisa que já existe há muito tempo. Então, Jesus declara isso quando ele fala lá, olha, a seara está pronta, porém são poucos os trabalhadores. Então, Deus quer, amados, e deseja usar você, trabalhar com você. Então, disponha-se para servir a Deus, sabendo que nele nada é vão. Não pela recompensa, mas por amor em servir a Cristo, em estar sempre disposto a servir ao próximo em amor ao nosso Senhor e Salvador Jesus. Paulo volta agora para o tempo presente e faz uma aplicação do texto que nós acabamos de ler, falando de Elias, e ele usa isso para a sua terceira argumentação, dizendo que assim como Deus guardou para si 70.000 homens que não se dobraram diante de Baal, mas permaneceram fiel, assim ele compara com esse fato agora dos remanescentes fiel. Veja que o que ele diz lá nos versos 5 e 6 dessa carta de Romanos, capítulo 11. Assim também, agora no tempo presente de hoje, sobrevive um remanescente fiel, segundo a eleição da graça. Dá uma olhada aqui no que diz Atos, capítulo 21, nos versos 20. Ouvindo-o, deram eles glória a Deus e lhes disseram: bem vês, irmão, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram e todos são zelosos da lei. Esse é um número bem razoável, considerando, imagina, são 10 vezes milhares. Como se calcula isso? Praticamente, porque são dezenas de milhares, não é uma dezena de milhares, são dezenas de milhares.
Então não eram poucos os remanescentes, aqueles que permaneceram fiel, permaneceram esperando a promessa e receberam em si aquilo que eles aguardavam, que é a salvação. Agora vamos dar uma lida no que diz o versículo 6 dessa carta. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Paulo ensina-nos aqui que a graça de Deus exclui qualquer obra que possamos fazer para alcançar o seu favor. Essa graça é o único meio pela qual Deus se move em nossa direção e é a nossa única e maravilhosa alternativa. É o quê? É receber essa dádiva de Deus, né, estendendo nossas mãos, recebendo essa dádiva de Deus pela fé em tudo que Ele já fez, enviando seu Filho para que através dele nós pudéssemos ser salvos. Veja lá o que diz o versículo 7. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou e os mais foram endurecidos? Paulo ensina aqui também que Israel, como nação, ao tentar alcançar a justiça de Deus por meio da lei e não por meio da fé, nesse ponto eles falharam porque, como nós já vimos também no capítulo 10 de Romanos, versículo 3, eles diz que desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria com isso, ou seja, com essa forma de busca pela justiça e de salvação através da lei, eles acabaram errando, né? Errando que o alvo, errando que o caminho para qual Deus usou para salvar o homem, que é através de Jesus Cristo. Deus, por sua graça, bondade e misericórdia, alcançou a Paulo, né, o temível, terrível Paulo, perseguidor da igreja, como ele mesmo declara aqui, né, o seu testemunho de que foi alcançado por Deus, e a nação de Israel, os remanescentes fiel. E por que não dizer também nós que fomos alcançados? Quem éramos nós antes da conversão? Nós fomos alcançados por essa maravilhosa graça. E os demais, né, a maioria incrédula da nação de Israel, tem os seus corações endurecidos. O texto aqui, a qual relatamos, diz que Deus lhe deu espírito de entorpecimento. Nós já vimos essa questão do endurecimento do coração do homem. Lembra-se, lá no capítulo 9, dessa mesma carta, que partia do próprio homem o negar a salvação vinda da parte de Deus. E aqui, para completar esse ensino, Paulo usa esse processo de endurecimento, para a gente entender melhor, como se fosse um processo judicial no qual Deus, como juiz, em face da obstinação, ou seja, da obstinada desobediência de Israel, né, e da própria nação, né, da própria raça humana, sentencia-se às pessoas, o próprio povo judeu, a sua própria obstinação, ou seja, quer rejeitar a Deus, então será julgado por tal rejeição. E como consequência, acarreta a perda completa do entendimento, dessa visão espiritual. Então, é exatamente isso que Paulo descreve no início dessa carta, no capítulo 1 de Romanos. Lembra-se, para quem acompanhou as primeiras aulas, isso foi dado em sala de aula, mas para aqueles que não viram, só para recordar, vamos abrir lá, Romanos capítulo 1, versículo 24 a 28. Por isso Deus os entregou, tais homens, à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Versículo seguinte. Por causa disso, Deus os entregou às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua relação, em sua sensualidade, cometendo torpeza, homem com homem,
e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro, né? Então essa punição, nota-se que hoje cada dia mais se surgem novas doenças sexualmente transmissíveis. Então está aí a punição do erro que o homem tem praticado. Continuando. E por haver desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental irreprovável para praticarem coisas inconvenientes. Então, trocando aqui em outras palavras, seria o mesmo que dizer: quer continuar no erro, quer fazer ou continuar fazendo aquilo que o diabo gosta, então continua. Então, essa obstinação, como diz o versículo 8 de Romanos, causa-lhes a perda de entendimento, dando-lhes olhos para que não vejam e ouvidos para que não ouçam, até o dia de hoje, no caso aqui, o dia de hoje, referindo-se ao dia de Paulo, e também não é diferente dos nossos dias. Nós vemos isso constantemente, pessoas que ouvem o Evangelho e não querem um compromisso sério com Deus. Então, essa rejeição tem feito com que muitos não vejam, não enxergam a necessidade de Deus, de buscar a Deus, de se firmar com o caminho de Deus, de se manter fiel à palavra. O segundo texto é extraído de Salmos, capítulo 69, dos versos 22 e 23. Esse verso retrata, no seu contexto original, uma experiência de perseguição vivida por um justo. Neste caso, a vítima de hostilidade ora a Deus para que defenda a sua causa, e ele suplica que um justo julgamento de Deus recaia sobre os seus inimigos. Então, esses salmos, ele é um dos chamados salmos messiânicos, e Paulo usa aqui de uma forma revertida, né, para aplicar nesse texto, pois Israel, ao invés de estar sendo perseguido, tornou-se um perseguidor por sua rejeição, né, acabou se tornando perseguidor da igreja. Dessa forma, a citação de Paulo, no versículo 9, 10 de Romanos, fica assim: E diz Davi: torna-se-lhes a mesa em laço e armadilha, e em tropeço e punição. Escurecem-se-lhe os olhos, para que não vejam, e fique sempre encurvada as suas costas. Então vamos, para ficar claro isso aí, tentar entender o que significa essas figuras de linguagem que o salmista usa, e o apóstolo Paulo aplica isso para a atual situação da nação de Israel. O símbolo dessa mesa indicada aqui nesse texto, ele indica o que ele nos ensina, que é um símbolo de segurança que nós temos em nossos lares junto aos nossos familiares, nossas famílias. Porém, a mesa do iníquo é uma armadilha. Muitas pessoas confiam nas próprias coisas das quais elas mesmas condenam. E isso acaba se transformando em laços, armadilhas e tropeço e punição, né? Então, ele usa essa referência para dizer a punição da nação de Israel. E ainda como parte dessa punição, eles ficariam temporariamente sem entendimento espiritual, olhos para que não vejam, e com as suas costas encurvadas, que bem provável que significa uma referência ao peso do fardo da sua rejeição que eles carregariam daí para frente. Então essa rejeição fez com que a nação de Israel fosse deixada por um período de lado, período esse indeterminado, e isso tem transformado, ou seja, essa rejeição acabou transformando-se em bênção para a nação gentil, que não conhecia, não buscava Deus, e Deus acabou escolhendo essa nação para fazer ciúmes, colocar a nação de Israel em ira, mas com o propósito de que eles voltassem-se para Deus, né, como não aconteceu. Então, amados, é isso que nós estamos vendo no livro de Romanos, capítulo 11, através da rejeição da nação de Israel
Isso acarretou-se em bênção para os gentios que não buscavam a Deus, eles não conheciam a Deus, não buscavam a Deus, não buscavam a salvação, eles tinham seus próprios deuses. E aí, quando lhes foi apresentado o evangelho da salvação, eles deixam seus deuses, aqueles que eles acreditavam, arrependam-se, né, dos seus pecados e se rendem ao verdadeiro Deus e único de Salvador. Então, isso deu-se através da rejeição, como diz o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11, diz que veio para o que eram os seus e os seus os rejeitaram. Então, quem que eram os seus? Era a nação de Israel. E com a rejeição deles, versículo 12 diz: mas a todos quantos os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, a todos quantos recebem, ouvem o Evangelho. Daí a importância de se pregar a palavra de Deus, de se pregar o Evangelho, pois todos quantos ouvem o Evangelho, creem no Evangelho, acaba sendo resgatado, sendo salvo, transformando-se de criatura para filhos de Deus. Né? Então, todos somos criaturas de Deus, mas a partir do momento que você tem um encontro real com Deus, você passa a ser filho de Deus. Né? Existe essa transformação de criatura para filho de Deus. Como o próprio Jesus fala isso para Nicodemos, é que aquele que não nascer da água e do Espírito, esse não tem parte com ele. Então, para que haja esse nascimento, esse novo nascimento, essa nova criatura, é preciso reconhecer que é pecador, reconhecendo, arrepender-se do seu pecado e, através da pregação do Evangelho, receber a Cristo como Senhor e Salvador, e aí sim tornar-se filho do Deus bendito. Então, isso é o que nós vimos estudando na carta de Romanos, e agora no capítulo 11 ele fala especificamente dessa rejeição da nação de Israel, e aí como será o futuro dessa nação, por eles terem rejeitado a Deus. Deus, por sua vez, os deixa um pouco por um período de lado, agora passa a trabalhar com a igreja, né, com a igreja que é a nova Jerusalém, que é a igreja que é a nova Israel, Israel espiritual. E aí, no futuro, haverá, né, um resgate, uma restauração da nação de Israel, que vai converter, como nós vimos isso na introdução do capítulo 11, vai reverter-se em bênção para a nação, né, pelos chamados remanescentes fiel, e aí essa bênção também acarreterá em bênção para o restante da nação, e todos aqueles que, vendo a nação de Israel restaurada, né, e crê no Deus poderoso dessa restauração, também receberá essa restauração daqueles que creem. Então, no próximo domingo, permitindo Deus, nós vamos nos encontrar novamente, juntamente com o nosso amado irmão seminarista João, que tem dado essa contribuição, essa ajuda nesse ministério do ensino. João tem sido cada dia mais se desenvolvendo nesse ministério, tem, né, sido esse apoio, essa ajuda para que nós possamos compreender. Mais uma vez fica a minha gratidão ao nosso amado João, juntamente com sua esposa, continue orando por esse ministério. E também agradeço ao pastor pela confiança, pela oportunidade de poder trazer aos amados irmãos o ensino precioso da palavra de Deus. Eu também sou um eterno aluno, tenho aprendido cada dia mais com a prática, com o estudo da palavra, para poder transmitir aos irmãos aquilo que Deus tem falado, tem me instruído a falar com vocês. Então, é muito gratificante poder, né, estar aqui e poder falar aquilo que Deus já de antemão nos prepara para assim trazer aos irmãos o ensino correto da palavra do Senhor. Então, mais uma vez, minha gratidão a você, a sua paciência por estar conosco nessa manhã, e quero convidar vocês agora a fechar os seus olhos, baixar a sua cabeça para juntos orarmos a Deus, pedindo a direção, pedindo para que Deus abençoe o restante desse domingo e que Ele venha nos abençoar. À noite nós teremos o nosso culto tradicional da família, com o nosso pastor Antônio Carlos Guidolin. Tem sido também bênção para nossas vidas, tem nos alimentado com a palavra do Senhor. O pastor, para quem conhece, é um pastor sério, que ama o Senhor, que ama a palavra do Senhor, e eu tenho aprendido muito com esse servo de Deus, e tenho
procurado transmitir, né, aquele conhecimento que eu tenho adquirido através do seu testemunho de vida, da sua própria vida e do seu compromisso com Deus. Então, minha gratidão também a esse pastor amado, sua esposa Miriam, que também ora, que intercede, que cuida, né, desse pastor amado e também ajuda a cuidar da sua igreja. Então, muito obrigado, pastor, muito obrigado, Miriam, obrigado, né, a toda a igreja que tem orado por esse ministério, os irmãos que têm contribuído direto e indiretamente para que isso fosse possível. E creio que nós estamos ainda aguardando algum tempo mais para poder voltarmos às reuniões comuns no templo do Senhor, mas enquanto isso não é possível, nós estamos transmitindo através desse meio de comunicação e tem sido bênção, tem sido aprendizado, nós estamos usando de algo que nós não conhecíamos, né, que nós não tínhamos experiência nenhuma, estamos adquirindo cada dia mais experiência usando esse método de transmissão através da internet. Então, minha gratidão também ao Juliano, que tem, né, estado aí por trás dos bastidores, vamos dizer assim, né, que ele já foi convidado para dar sua participação, mas ele falou que prefere ficar aí fazendo as junções dos vídeos, né, para que melhorando aí com suas técnicas, para que os irmãos recebam um melhor material. Então, minha oração e gratidão para todos os amados irmãos que têm participado. Nós chegamos aí a mais de 100 inscritos no nosso canal, isso tem sido bênção também, que mais pessoas têm sido alcançadas, e certamente a ideia é que o número cresça para que mais pessoas sejam abençoadas pela palavra do Senhor. Então vamos orar mais uma vez, agradecendo a Deus por mais esse dia e pedindo as bênçãos do Senhor. Quarta-feira, às 19h30, também culto de oração. Não perca e seja conosco também, orando, ouvindo a palavra do Senhor, aprendendo aquilo que Deus tem para nos ensinar. Vamos orar mais uma vez? Santíssimo Deus, maravilhoso Pai, é no nome santo, amado, maravilhoso do nosso Senhor e Salvador Jesus, que mais uma vez, ó Deus, nós nos colocamos diante do Senhor, para que, Pai, o Senhor aqui nos dá entendimento. Deus, então, louvado, bendito seja o Teu nome, ó Pai. Nós somos aqui eternos alunos, ó Deus, que tem cada dia colocado o coração para aprender a Tua palavra. Deus tem se disposto, Deus, para todas as manhãs estar, Deus, reservando esse horário para juntos aprender a palavra do Senhor. Então, muito obrigado por cada um que está presente, ouvindo, aprendendo do Senhor, ó Pai. Sabemos que tem várias pessoas que têm parado um tempo para, Deus, ouvir a Tua palavra, para aprender de Ti, e que o Senhor possa, Deus, dar entendimento, sabedoria para esses, para que haja compreensão da Tua palavra. Muito obrigado pela nossa igreja, Igreja Batista Esperança, por cada presente, por cada irmão que tem, Deus, feito com que esse trabalho fosse realizado, e que o Senhor continue abençoando a diretoria, o corpo diaconal, cada um, Deus, membro da igreja, e o nosso pastor amado, o pastor Antônio Carlos Guidolin, juntamente com sua esposa, Pai, que tem feito com que esse ministério, Deus, continue crescendo para a honra e glória do Teu nome. Então, continue nos abençoando e seja com cada um que aqui nesta manhã está estendendo, Deus, as Tuas mãos e derramando sobre esses bênçãos tal, para que eles, Deus, continuem confiando, buscando no Senhor as bênçãos eternas. É minha oração, com gratidão por Jesus. Quero também, Deus, lembrar ainda da vida do João, que o Senhor continue abençoando no seu conhecimento, e transmitindo esse conhecimento para todos quantos têm ouvido, né, esse amado irmão. Então, abençoa também a sua esposa e derrama sobre esses, ó Deus, as bênçãos eternas do Senhor. É o que nós oramos e gratos somos por Jesus. Amém. Então, meus amados, até mais à noite nós nos encontraremos e fique conosco às 7 horas de hoje para juntos cantarmos ao Senhor, louvarmos o Teu nome e também sermos alimentados, edificados por Tua bendita e eterna palavra. Amém? Até a noite. A paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Graças a Deus, mais um dia, né? Mais um domingo que nós podemos aprender um pouco mais da palavra do Senhor, aquilo que Ele tem para nos ensinar, né? Vamos louvar o nome do nosso Deus com o hino 162 do cantor cristão Vigiar e Orar.